Pessoal, hoje eu quero conversar um pouco com vocês aí sobre a questão do passe livre para as pessoas com deficiência, né? Passe livre interestadual. A gente sabe aí que o passe livre é um direito, né, assegurado às pessoas com deficiência, aos idosos, tanto no transporte coletivo municipal, né, ônibus de linha, metrô, né? Transporte aquaviário também, como no transporte estadual e no interestadual, né? Que é o passe livre federal. Nós vamos nos deter mais hoje no passe livre federal, né? Ou interestadual. Esse direito ele foi consagrado pela Constituição Federal em 88, mas ele só veio a ser concedido efetivamente às pessoas com deficiência em 1994, através da Lei 88/99 de 1994, que instituiu o passe livre no sistema de transporte coletivo interestadual. Essa lei é uma lei curta, com 4 artigos apenas, e o mais importante está ali no artigo 1º dessa lei. É concedido passe livre às pessoas, ainda se usavam pessoas portadoras de deficiência, né, quando foi editada a lei, comprovadamente carentes, esse é um detalhe importante, no sistema de transporte coletivo interestadual. Aqui está o primeiro ponto que diferencia, né, o passe livre das pessoas com deficiência para o passe livre dos idosos. Os idosos, toda e qualquer pessoa com idade acima de 65 anos tem direito ao passe livre, independente de ser carente ou não. A pessoa com deficiência, esse requisito de comprovadamente carente já surge aqui na Lei 88/99 como o primeiro requisito. Mas assim, pessoal, só para a gente ter uma ideia, né, de como no Brasil a gente fica com os direitos suspensos, né? Como eu disse, esse direito é constitucional, levou 6 anos para ser editada a Lei 88/99, e depois a gente teve aí mais alguns anos até a edição do Decreto 3691 do ano 2000, que é o decreto que regulamenta a Lei 88/99. Esse decreto, ele também é um decreto bem curto, ele traz 2 artigos importantes, na realidade ele tem 3 artigos, mas 2 artigos mais importantes. O primeiro, que diz: as empresas permissionárias e autorizatárias de transporte interestadual de passageiros reservarão 2 assentos de cada veículo destinado a serviço convencional para a ocupação das pessoas beneficiadas pelo artigo 1º lá que a gente tinha falado, né, da Lei 88/99. Então, o decreto regulamentando, e depois desse decreto a gente tem aí a portaria 261 de 2012 do Ministério de Transportes, que aí ela vai disciplinar inteiramente essa matéria, né? A questão do requerimento, do cadastro da documentação, da concessão do benefício, como é feita, do atendimento pelas empresas transportadoras. Está tudo bem disciplinado ali, do cancelamento e das sanções para quem solicitar o benefício sem ter o direito, né? Existem sanções da fiscalização. São 54 artigos dessa portaria 261 de 2012. Então, assim, em termos de legislação, seria isso. Então, nós temos a lei, o decreto e essa portaria que desce a minúcias ali para regulamentar o benefício, né? Nós vamos deixar depois aqui na descrição do vídeo o link para o site do Ministério da Infraestrutura, que atualmente é o ministério que gestiona o passe livre. Ali no Ministério a gente tem, no portal tem a legislação, tem a história do passe livre,
tem o link ali como pedir, tem documentos necessários, como retirar a passagem, direitos do acompanhante. Tá tudo bem descrito ali, renovação, antes de viajar, o que se deve fazer, telefones úteis, tudo bem discriminado. Vamos deixar o link na descrição, você pode consultar o link depois, né? Até porque vai ser bem importante esse link quando a gente disser como obter o benefício mais adiante, né? Mas antes disso, pessoal, eu quero tratar aqui de alguns temas interessantes, como por exemplo, o passe livre, ele dá direito a usar transporte aéreo ou não? O Tribunal Regional Federal da Primeira Região havia concedido uma liminar deferindo esse direito das pessoas com deficiência terem o passe livre também no transporte aéreo, essa liminar com alcance nacional. Essa questão chegou ao Supremo através da petição de suspensão liminar 712. O relator foi o ministro Joaquim Barbosa, que manteve a liminar do TRF da Primeira Região. Então, por um longo período de tempo, aí a gente teve esse direito reconhecido pela justiça para as pessoas com deficiência. As companhias não... Sempre foi uma questão muito problemática, até que no ano de 2018, o STJ julgou o recurso especial 1.155.590. O relator foi o ministro Marco Buzzi. No ano de 2018, o STJ pacificou essa questão, dizendo que a Lei 88/99 não concedia esse direito para as pessoas com deficiência. Seria necessário o Congresso dispor expressamente que as pessoas com deficiência têm direito a utilizar o transporte aéreo. É uma decisão que eu particularmente não concordo com ela, mas vou deixar para analisar em outro vídeo mais especificamente essa questão. Outra questão aí que é bem controversa é a questão do passe livre nos ônibus intermunicipais, né? A lei é bem clara, ela diz que são 2 assentos por ônibus, mas aí vem aquela questão, só nos ônibus convencionais ou em todos os meios de transporte, incluindo-se aí ônibus executivos, leitos, semileitos? A lei não faz essa distinção com clareza, ela deixa a margem. Eu tenho um entendimento pessoal que não pode ser limitado apenas aos ônibus convencionais. A pessoa com deficiência ela tem direito a usufruir do benefício do passe livre também nos ônibus executivos, e se houver apenas ônibus leito ou semileito disponível, também nesses carros, mesmo que sejam mais luxuosos. Esse é um entendimento também do Ministério Público Federal. O Ministério Público Federal tem aí algumas ações civis públicas julgadas, né? Nenhuma assim com decisão definitiva ainda, mas várias já julgadas em primeiro grau, em grau de recurso, com decisões favoráveis nesse sentido. Bom, como a gente disse, pessoal, hoje o passe livre está sendo administrado pelo Ministério da Infraestrutura. O requerimento ele pode ser feito via correios, né? O interessado tem que preencher um formulário, pode ser preenchido à mão ou no computador, e tem que juntar aí uma série de documentos que vão estar arrolados aí nesse link que a gente vai deixar na descrição. Outra forma de fazer o requerimento é diretamente na internet, aí até recomendamos, é mais simples, dá para preencher tudo na internet, ali já preenche, já envia na hora, os documentos dá para digitalizar, RG, laudo médico, tudo digitalizado, e anexa e envia junto com o requerimento. É mais simples, é mais célere e evita um dos problemas. Já vamos deixar aqui um aviso que pode acontecer um problema pelos correios quando é feito o preenchimento à mão e a letra não é legível. O Ministério lá da Infraestrutura ele indefere esse requerimento, então muito cuidado com essa questão. Basicamente era isso, eu queria trazer mais assim essas explicações básicas, deixar aí esses caminhos, vamos deixar os links aqui como a gente falou. Nós vamos deixar um vídeo institucional da NTT, onde a NTT explica
bem detalhadamente também como funciona o passe livre, como fazer o requerimento. Quem chegou até aqui, gostou do vídeo, deixa aqui sua curtida. Quem não está inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho de notificações. Fiquem agora então com esse vídeo institucional da NTT, que traz aí mais alguns detalhes e esclarecimentos sobre o passe livre. Você sabia que pessoas com deficiência têm direito à gratuidade no transporte coletivo interestadual de passageiros? Neste vídeo, a NTT explica os requisitos para a concessão desse benefício tarifário que agora está sob sua tutela. Bom, o passe livre, como a própria denominação diz, é o passe livre interestadual para pessoas com deficiência, que ele é abrangido nos modais rodoviário, aquaviário e ferroviário, tanto a longa distância como no semi-urbano, desde que seja interestadual. A renda hoje é de um salário mínimo por pessoa, ou seja, vamos supor, numa família de 4 pessoas, soma-se o volume de renda que existe entre as 4 pessoas e divide pelo número de membros dessa família. Com o resultado, você vai obter a renda per capita, ou seja, a renda familiar por pessoa. Existem 3 formas de pedir o benefício. Agora, presencialmente, na rodoviária do Plano Piloto de Brasília, e também pelos Correios, pela Caixa Postal 9600 ou pelo site da NTT, www.gov.br/ANTT. No nosso site, você acessa a área de passageiros e clica na imagem do passe livre para conferir o passo a passo. Para solicitar, é preciso os seguintes documentos: formulário para requerimento de beneficiário, declaração de rendimento e composição familiar, uma foto 3x4 colorida em fundo branco, atestado ou relatório médico padrão do passe livre, emitido no máximo há 1 ano, e documento de identificação do requerente. O beneficiário também tem direito a um acompanhante com direito à gratuidade, conforme necessidade apontada em relatório médico. Com o documento em mãos, toda empresa é obrigada a reservar os assentos por viagem em veículo convencional para atender ao passe livre. Se os assentos já estiverem ocupados, o usuário tem o direito de escolher outro dia ou horário. Os assentos reservados devem estar de preferência na primeira fila das poltronas. O acompanhante deve ser acomodado em poltrona próxima. Para mais informações sobre transportes terrestres, acesse nosso site www.gov.br/ANTT. Assim você fica por dentro dos seus direitos. E aqui você também já sabe, o passe livre agora é na ANTT. É isso aí! A sala que funcionava no DENIT se mudou para cá, para a ANTT. Ele está aprendendo a falar Libras. Parabéns!